Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso de número 1. Hoje eu quero falar das decepções. Eu preciso falar com você de ambientes cujos quais nos decepcionam e como nós precisamos aprender a nos comportar nesses ambientes desafiadores, certo? Muitas vezes nós queremos fazer a coisa certa, nutrimos a expectativa certa, mas quando chegamos no resultado, ele não é o que nós esperávamos. Então, vamos ter que lidar com a frustração, vamos ter que lidar com a percepção, e muitas pessoas não estão aptas para isso e acabam não conseguindo concluir a sua história, porque não aprenderam a lidar com decepções. Capítulo 5, Gênesis, ou 2 Reis 2. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, nós vamos nos deparar com o primeiro texto, e ele fala da expectativa que este homem nutre ao receber a esperança de alcançar o que deseja. Naamã é um homem leproso, e na casa dele chega uma menina que traz uma notícia surpreendente. Para nós esse é o ano das surpresas. A notícia é uma notícia bem interessante, porque a menina começa a dizer coisas que Naamã nunca ouviu. Entra na casa dele informações muito estranhas para Naamã e para sua mulher. Uma informação que ele não conhece. Uma informação que diz que há possibilidade de cura de algo incurável. Há possibilidade de solução para algo insolúvel. O texto começa a dizer que este camarada, apesar de ser alguém muito bem sucedido em alguma das áreas da vida, ele é alguém que conta com uma doença incurável, com uma situação degenerativa, que a cada dia que passa tem tendência a ficar pior. Ninguém pode ajudá-lo. Porém agora chega uma menina que diz para Naamã que se ele for até Samaria e encontrar com um profeta que está ali, esse profeta é alguém que pode fazer por ele o que ninguém pode. É uma informação, a princípio, apesar de extremamente esperançosa, ela está na boca de alguém bem improvável. Ela está na boca de uma menina que é estrangeira, há um distanciamento, não tem como verificar a informação, não dá para saber se é verdade, se não é, se a menina está querendo ganhar crédito com seus patrões, receber algum benefício. Por que é que uma menina que é levada escrava vai querer o bem daquele que a escravizou?
Não faz muito sentido o que está acontecendo na casa de Naamã. Mas o que eu quero que você entenda é que ele era um doente, então inevitavelmente havia nele o desejo de acreditar naquela informação. Porém, muito mais que o desejo de acreditar, havia um padrão que Naamã construiu na sua mente. Eu queria que você atentasse para o que disse a menina para ele ou para sua esposa. Se ele estiver diante de um profeta que eu conheço, que está em Samaria, este profeta o restauraria da sua lepra. Naamã recebe o endereço certo, mas na hora de ir foi para o errado. A informação está corretinha. Vá ao profeta que está em Samaria, provavelmente em Dotã, onde residia Eliseu. Mas como ele é um oficial, como ele é um militar, ele segue a mentalidade. E ele então leva uma carta de seu rei para o rei de Israel com a seguinte mensagem: eu estou enviando o meu servo, um homem, respeitado por mim, e você cura ele da lepra. Quando Naamã entrega a carta, o rei de Israel se desespera, porque ele acha que aquele é o motivo para que a guerra torne a acontecer. Ele acha que é um motivo provocativo. Inevitavelmente, ele rasga suas vestes, e a visão de Naamã daquele ambiente é altamente decepcionante. A menina na casa dele nunca disse para ele: vá ao rei de Israel. A mensagem é: procure um profeta que está em Samaria. Mas ele não fez isso. Sabe qual é o grande desafio que muitas pessoas se decepcionam na sua caminhada? É que a Bíblia manda você para o endereço certo, mas você procurou errado. Muitas pessoas hoje se decepcionam, chegam aqui na igreja decepcionadas com lideranças, com relacionamentos, com experiências negativas, simplesmente porque posicionaram-se de forma errada. Deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que sejamos um corpo, e somos, por mais que uma igreja seja uma bênção, e aprenda uma coisa: o relacionamento que mais te sustenta é o relacionamento que você mantém com Deus. A Bíblia manda você, Cláudio Omar, se relacionar com Deus. E 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. A Bíblia manda você se relacionar, Juliana, com Deus. Porque pode faltar todas as coisas, mas Ele vai te manter de pé. O grande problema é que muitas vezes estabelecemos conexões humanas fortes e conexões divinas fracas. Nós precisamos olhar isso e ter maturidade. Por quê? Porque quando ele começa a sofrer decepções, uma em cima da outra, ele espera que o rei o cure e o rei não cura. Ele espera ir até agora o profeta, e o profeta vai recebê-lo, e ele faz um modelo mental de como as coisas vão ser. Eu vou ir no culto, Deus vai falar comigo desse jeito, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. Acorda, você não é Deus, Deus é Ele. Aleluia. Ele faz do jeito que quer, na hora que quer, da maneira que quer, e pronto. O modelo quem define é Ele, não é você. Quantas mulheres chegaram aqui aguardando a mudança de seus maridos, e o que elas não sabiam é que Deus as trouxe aqui para transformar a vida delas. Quantas pessoas vieram aqui para fazer uma campanha para a porta de emprego, e quando chegou aqui, o que Deus tinha preparado era salvação para a alma dessa pessoa. O grande problema é que quando você vai para o lugar errado, então deixa eu falar uma coisa para você, aprenda uma coisa: Deus te mandou para cá, sim, mas para se relacionar em primeiro lugar com Ele. Antes de receber a sua porta de emprego, aquelas coisinhas que parece que tem tudo a ver com você. Porque você vem para quê? Para receber uma cura, um milagre, Nossa, não é sobre você, é sobre Ele.
Você vem para cá para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Você vem para cá porque ele é o Deus Todo-Poderoso que entregou o Filho na cruz para te dar vida eterna. Você vem para cá para agradecer a ele, não por aquilo que ele vai fazer, mas por tudo aquilo que ele já... O restante é só bônus. É assim que funciona. Quando eu olho para esse cara, ele fica decepcionado de olhar tudo aquilo que ele está vivendo. Então, que eu vejo gente indo para o lugar certo, mas às vezes com o propósito errado. Nós temos que ter cuidado com isso. Quando nós olhamos para essa história, é isso que eu vejo. Alguém que está desapontado com as situações. Por quê? Porque o modelo não é o que ele estabeleceu. Se você vai se relacionar com Deus, acorda. O modelo é dele. É ele que faz do jeito dele, é ele que entrega. Se quiser curar, cura. Se não quiser, ele leva e pronto. Ah, pastor, queria... minha mãe está com 95 anos. Dá para orar para ela não morrer? Claro que dá. Mas quando a velha fizer 100 e ficar doente de novo, você vem de novo pedir. Vê agora, coitado, está só com 100. Aí a velha fez 110. Parece prima do Highlander. E aí ficou doente de novo. Por quê? Porque todas as vezes que tiver um ente querido seu perto da morte, você quer que ele continue? É assim que funciona. Então tem gente que só vai servir a Deus se o desfecho for do jeito que ele quer. Está no lugar errado, querido. O Deus aqui é o Todo-Poderoso. E se você vem para cá para servir a Deus, para que ele faça segundo o seu modelo, ainda dá tempo. Pede para sair. Porque você está no lugar certo, com a postura errada. Ele fica frustrado, por quê? Porque o que ele escutou do profeta foi: vai lá e dá 7 mergulhos no rio sujo. Ele indignou-se porque ele não viu o processo de cura. Ele não viu substâncias terapêuticas nas águas do rio. Mas Deus está querendo falar: Naamã, não tem a ver com a água do rio, tem a ver comigo e com você. Eu quero que você experimente o que você nunca experimentou. E para isso, eu permiti que uma crise chegasse. Você tem que entender que a crise que você enfrenta não veio na sua vida para te destruir, ainda que ela possa fazê-lo. Mas a missão dela é mostrar para você, para o seu casamento, para o seu negócio, para seus filhos, para a sua família, certo? Que Deus está no controle de tudo, pode entrar na sua vida e mudar a sua história para sempre. É assim que funciona. Só que muitas vezes nós, como Naamã, não conseguimos enxergar. Eu vou falar para vocês, abrir meu coração. Meu iPad descarregou, eu estou tentando fazer isso com o meu celular, porque meu esboço está aqui. Mas se eu não fosse um crente que sou, diria que o diabo está me perturbando. Vou te falar. Certo? Então presta atenção. Ele consegue alcançar, apesar da decepção. Ele fica curado. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Vou montar aqui, não vou citar o texto para a gente ganhar tempo no segundo culto, é mais fácil. A Bíblia conta a história de um homem que tem um filho endemoniado. E que ele espera alcançar a cura em Jesus. Ele nutre todas as suas expectativas de ter um encontro com Jesus, e através de Jesus, seu filho vai ficar liberto daquela possessão demoníaca. Porém, o texto diz que quando ele chega no local que ele espera encontrar Jesus, Jesus não está, mas lá estão seus discípulos. Ele então entrega seu filho para seus discípulos. Olha bem, ele sai de casa para procurar Jesus. Imagina que vai encontrar Jesus num determinado lugar. Quando ele chega lá, Jesus não está, mas ele vê a maior parte dos discípulos de Jesus ali. Ele então resolve entregar seu menino endemoniado nas mãos dos discípulos, para que eles expulsassem o demônio. Não tem problema nenhum, desde que eles entendam que o que eles estão fazendo é encontrando com os discípulos de Jesus e não com ele.
Isso me parece não ficar muito claro para aquele homem. Quando ele entrega seu filho aos discípulos, o que acontece? Os discípulos não conseguem expulsar o demônio. E agora a situação vai ficar bem difícil. Deixa quieto. Certo? Porque senão eu vou ficar prestando atenção ali, não vou. Então presta atenção. Quando ele chega com a expectativa: meu filho vai ficar liberto. E de repente ele vê sua particularidade virar um espetáculo. De repente ele vê sua privacidade sendo exposta. Era vergonhoso para ele ver seu filho ficar possuído por um demônio, virar um espetáculo, porque quando um demônio se manifesta, inevitavelmente um espetáculo se estabelece. No meio daquele espetáculo, ele descobre que não vai dar certo, as coisas não vão terminar bem. Mais uma vez ele vai voltar com seu filho possesso para casa, quando de repente chega Jesus no ambiente. E agora Jesus, no meio daquela situação, chama o homem. Isso para mim é extraordinário. Eu vejo isso o tempo inteiro no meu gabinete, no bate-papo. Como é que as pessoas vêm de outros lugares com as experiências negativas? Agora aquele homem está diante de Jesus. Jesus pode fazer por ele o que ninguém pode fazer. Mas quando Jesus pergunta a ele se ele quer ver seu filho curado, se ele quer ver seu filho liberto, ele olha e diz: eu tenho um problema. Minhas experiências anteriores são tão ruins que eu estou com dificuldade de acreditar que o Senhor pode fazer alguma coisa. Minhas experiências são tão frustrantes, são tão decepcionantes. Eu estou tão decepcionado com líder evangélico. Eu estou tão decepcionado com religião. Eu estou tão decepcionado com casamento. Eu estou tão decepcionado com política. Eu estou tão decepcionado com tanta coisa que eu já não estou conseguindo assimilar e gerenciar bem. E de repente ele olha para Jesus e diz: se o Senhor puder me ajudar, faça alguma coisa. Jesus olha para ele e diz: nós temos um problema. Se você consegue acreditar, apesar de todas as suas decepções, eu sou capaz de fazer. Não venha lidar comigo com as decepções de outras pessoas. Me parece que você está duvidando de mim porque você já foi em muitos lugares que não conseguiu resolver seu problema. E agora você me procura, marcado por decepções anteriores. Aprenda uma coisa: seus relacionamentos anteriores não vão definir o relacionamento que você mantém comigo. Se está decepcionadinho lá fora, aprenda a resolver suas emoções, porque quando vem para a minha presença, eu não sou homem para que minta, não sou filho do homem para que se arrependa. Se eu falar, eu faço. Hoje, o grande desafio da maior parte das pessoas é que as experiências que elas mantiveram lá atrás são tão ruins, sabe? Que elas agora, quando têm a oportunidade de viver um milagre, às vezes elas estão diante de seu milagre. É assim que acontece. Mas e agora? Como é que elas fazem? Como é que ela reage? Me parece que o passado vem à tona na mente delas, bloqueando a capacidade de viver o que tem. Eu não sei de onde você veio, eu não posso mudar seu passado. Não. Ah, pastor, eu me divorciei, eu fiz isso, eu fui aquilo. Seu passado não me incomoda. O que me incomoda é o que você planeja fazer do seu futuro. Isso sim. Eu não posso mudar. Eu posso te influenciar a viver um estilo de vida extraordinário. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós estamos vendo? Também naquele homem, inicialmente, ele sempre procurou o quê? O certo, a libertação de seu filho, sempre no lugar errado. Nós vemos isso o tempo inteiro na Bíblia e na vida das pessoas. Vamos mudar de texto? Vamos para Jacó. O que ele queria? Ser grande. O que ele queria? Ser um vencedor. O que ele queria? Ser a bênção. O que ele tinha? A bênção. Antes dele nascer, Deus falou com a mãe dele.
No seu ventre tem duas nações, e o maior serve o menor. Quem é o maior? Esaú. Quem é o menor? Jacó. O que Deus disse? Ele já era grande antes de nascer. Mas por que ele lutava por uma grandeza? Porque ele achava que seu sucesso estava em comprar, em adquirir alguma coisa de seu irmão. Ele deseja a coisa certa, porém no lugar errado, da forma errada. E ele fica muito frustrado, porque o que ele planejava, segundo o modelo dele, era o quê? Era ser o líder de seu clã, era substituir talvez seu pai, o que para ele era algo extraordinário. Porém a maneira cuja qual ele tentou estabelecer, esse que é o grande problema nosso. Nós queremos as coisas segundo o nosso modelo, e dizemos que o Senhor é o nosso Deus. Se Ele é o nosso Deus, as coisas vão ser de acordo com o modelo que Ele estabeleceu e pronto. Se você gosta ou não, isso não muda. O grande desafio nosso é ter que lidar com esse ambiente de desconforto, de decepção, que muitas vezes enfrentamos. Se nós não entendermos isso, gente, nós vamos ter sérios problemas. E aí, me perdoe o que eu vou falar, mas por que pessoas muitas vezes migram de um ambiente religioso para o outro? Porque é mais fácil mudar de igreja do que mudar de postura. Porque é mais fácil mudar de igreja do que corrigir comportamento. Quando nós olhamos, nós vemos o quê? Ambientes decepcionantes, seja ele no coração, a de Naamã, seja ele agora no coração deste homem que vai lidar com Deus dessa forma. Quando nós olhamos para a historinha do homem que está no tanque de Betesda, o que vemos? A mesma coisa. O que ele está? Decepcionado com as pessoas. Ele está ali há tanto tempo paralisado, não consegue chegar numa água que supostamente se movimenta trazendo cura. O que ele quer é chegar lá. Para quê? Para ficar curado. E o que ele tem agora? A cura diante dele. E o que acontece? Ele não consegue lidar bem com esse momento. De repente Jesus está diante dele, fazendo a pergunta que ele mais gostaria de ouvir: você quer ficar curado? Ele disse: ninguém me leva lá não. Lá onde, cara? Eu estou perguntando se você quer ficar curado. Ele disse: mas ninguém me leva lá. Eu estou sempre aqui negligenciado pelas pessoas que não observam a minha dor, que não observam a minha solidão, que não observam a minha necessidade. Eu estou sempre aqui vivendo isso. Eu estou cansado de tudo isso. Jesus está perguntando: eu não quero saber de suas decepções anteriores. Eu quero saber se você quer a oportunidade de mudar a sua vida. Preste atenção, passado é passado. E aqui todo mundo tem passado duro. Aqui tem gente que foi traído, tem gente que foi abandonado, tem gente que foi esquecido, tem gente que foi adotado. Aqui tem gente de todos os tipos. Todo mundo aqui tem passado e ele não é fácil para ninguém. A minha pergunta é: o que você quer de futuro? O que você planeja para o seu amanhã? Essa é a minha pergunta. Nós precisamos tomar um posicionamento diante de Deus. Por quê? Porque estamos numa oportunidade. É isso. O que Deus está nos dando, eu tenho falado o tempo inteiro. Oportunidade, está lá. 2 ofertas, já foi falado aqui pelos Smith. 2 ofertas, 2. Por quê? Porque tem 2 pessoas fazendo. E uma tem um resultado, outra tem outro. A Bíblia o tempo inteiro está falando isso. Tem 2 mulheres moabitas que podem ir para Belém para mudar a sua vida. Uma vai e a outra não. Por quê? Porque uma quer e outra não quer. Tem 2 mulheres tendo filhos. Uma cuida do filho, outra deita sobre o filho e mata o menino sufocado. Quantas tiveram a oportunidade de ter o filho? As 2. Uma mata e a outra faz seu filho viver. Tem quantos ladrões pendurados naquela cruz? 2. Um vai ser salvo e o outro não. A oportunidade era para os 2. O tempo inteiro. É isso que a vida está falando para mim e para você. É isso. Deuteronômio 30. Diz o quê?
Em verdade, hoje tenho posto diante de vós vida e morte, bênção e maldição, e eu aconselho a vocês a viver a vida, para que viva tu e a tua descendência. Opções. O problema é que a opção vitoriosa, ela requer protocolos, posicionamentos, ela requer postura, que muitas vezes nós não estamos dispostos. A verdade é essa. Olha bem, Saul e Davi, ou melhor, Jacó e Davi estão diante da mesma situação. O que eles têm? A proposta de serem grandes. Quem é o impedimento de Jacó? Esaú. Quem é o impedimento de Davi? Saul. Saul. Preste atenção, a situação é a mesma. Quem é que impede Jacó de ser o primogênito? Esaú. Quem é que impede Davi de ser rei? Saul. Qual é a diferença? É que Jacó quer subtrair de Esaú o que Esaú tem, e Davi quer esperar o que Deus vai fazer para colocá-lo no lugar onde sempre disse que ele estaria. O grande desafio nosso é esse, sabe? Assumimos uma postura correta de um Deus que quer entrar na nossa vida para viver conosco, não um momento, mas uma história. O grande problema, você quer ver? Lucas capítulo 2 diz assim: Pedro pesca a noite toda, não pega nada, volta de barco vazio na manhã seguinte, cansado, com sono, com o barco vazio, redes sujas e frustrado de uma noite extremamente decepcionante. Bom, o que ele faz quando chega em terra? Puxa seu barco para um ambiente seguro, pega suas redes, revira suas redes. Sabe aqui? Quem aqui já soltou pipa? Levanta a mão. Isso, lembra quando você soltava a pipa no meio do mato? E aí você tinha que puxar muito, porque não dava tempo, porque você estava lá em cima, certo? E aí agora então você olha para o chão e sua linha está toda, então você vai na ponta da linha e começa a revirar. Para quê? Para desembolar a linha. Pedro está no mesmo processo. O que ele olha são redes sujas, barco vazio, decepção, cansaço, sono, tudo isso. E o que ele faz? Ele revira as suas redes para remover delas aquilo que ele nunca quis pegar, que foram as folhas, as algas, as sujeiras. Por quê? Porque de noite ele vai sair para pescar de novo. Pedro não pode ser paralisado por uma decepção anterior. É isso. Ele tem que vencer tudo isso. Ele está com uma expectativa de vai pegar muita coisa de noite, porque essa noite vai ser diferente da anterior. Essa noite passada foi a noite do peixe, mas essa noite vai ser a nossa. Vamos lá, André, vamos lá, Tiago, vamos lá, João. Quando de repente o chefe dos crentes vem andando na areia, Jesus de Nazaré, entrou no barco de Pedro, que acabou de lavar as redes, e disse: vamos dar uma pescadinha, vamos dar uma palavrinha? Bota o seu barco na água que eu vou pregar, vai virar meu púlpito. Pedro deve ter falado: estou cansado, pois pega um barco aí, de gente que nem saiu, pô. Não quero entrar no seu, vamos dar um pulinho ali? Eu vou usar seu barco. Pedro deve ter falado: tá bom, esse camarada. Segundo Lucas, esse é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Provavelmente Pedro já ouviu falar dele, mas ainda não fazia parte da patota. E agora Jesus entra no barco, e eu imagino Pedro com sono, escutando aquela palavra que devia ser maravilhosa, mas sono é sono, certo? Por melhor que seja. Eu imagino ele lá, igual você quando vem do trabalho, dia de semana, que se o pastor perguntar: quem quer ir para o inferno? Fala um amém. Já lotou um ônibus, certo? Você já fez isso, é ou não? Escute só. E agora nesse ambiente nós olhamos, Jesus termina de falar e diz para Pedro um improvável: aí Pedro, vamos pescar? Pedro deve ter falado: amador, sempre os amadores, não sabe a hora certa, não sabe nada, mas vamos embora, vamos embora. Saiba de uma coisa, eu contei uma história aqui, vou repetir ela para vocês, porque você precisa saber e lidar com quem faz. Não trate Jesus como qualquer um.
Um pastor estava apacentando suas ovelhas quando de repente parou um camarada na beira da estrada com um carrão. Olhou para o pastor que estava perto da cerca e disse: nossa, que rebanho bonito. Ele disse: minhas ovelhas. E o homem disse: se eu acertar quantas ovelhas o senhor tem aqui, o senhor me dá uma? E o pastor disse: dou. Ele abriu um dispositivo, acionou um satélite, tirou uma fotografia, fez uma barra de cálculo e disse para o pastor: tem 1.343 ovelhas no seu rebanho. O pastor falou: caramba, é isso mesmo. Ele disse: então posso pegar uma das ovelhas? Ele disse: claro. Pegou uma ovelha e botou no carro. Aí o pastor falou: posso te fazer uma pergunta? Ele disse: pode. Se eu acertar com a sua profissão, você me devolve a minha ovelha? E o camarada falou: devolvo. Ele disse: o senhor é consultor? Ele disse: sou consultor. Como é que você sabe? Primeiro, você chegou aqui sem eu te chamar. Segundo, você me cobrou para me dar uma resposta que eu já sabia. E terceiro, o senhor não sabe nada do meu negócio, me devolve meu cachorro. Certo? Porque nem a diferença entre o cachorro e uma ovelha, você sabe. Aprende. Se você vai trazer alguém para a sua vida, traga alguém que vai fazer a diferença. Me perdoa os consultores aí, é só uma brincadeira, tá bom? Estou só brincando, vocês sabem que eu sou, ok? Mas observe bem. Se você vai introduzir alguém na sua vida, introduza alguém que sabe o que está fazendo. De repente Jesus diz para Pedro que está decepcionado, mas que vai pescar. Ele não desistiu da pescaria não, gente. Ele vai pescar de novo porque ele quer peixe. É do peixe que ele vive. Come também, isso aí. Isso, tem um pregador comigo aqui. Ele me abordou no restaurante, veio me dar um abraço. Falei: quem é você? Ele falou: sou sua ovelha. Olha só. Então, entenda bem. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós vemos? Agora Jesus está diante dele e diz: vamos pescar? Pedro falou: vamos embora, cara. Vamos embora, estamos dentro, já estamos aqui mesmo. Esse horário não dá nada. Mas vamos embora. Ele queria peixe, sim ou não? Ele queria peixe, sim ou não? Mas Jesus queria pregar a palavra para uma multidão, sim ou não? E Pedro queria peixe para quem? Para ele. E Jesus queria falar para uma. E Pedro queria para. E Jesus queria para uma. E Pedro queria para. E Jesus queria para uma. E Pedro queria para. É só para você olhar para você, que Pedro, você e eu, não tem muita diferença. A diferença está nele. Ele sempre pensa no coletivo e você sempre pensa no individual. Na maior parte do tempo. É o seu casamento, o seu dinheiro, a sua saúde, a sua família, os seus bens. É sempre sobre você. Ele é sempre o reino, o povo, a igreja. É sempre sobre o coletivo. Não que não há impedimento nenhum no enriquecimento e no engrandecimento individual, mas o chefe disso tudo, ele está numa visão macro, mano. Então, se tu quer mudar de vida, pare de pensar em tu e pense no reino. Que quando você pensa e trabalha por reino, tu é abençoado. Jesus está lá: me empresta seu barco para eu falar para a multidão. E Pedro está pensando: eu tenho que pegar uns peixes para mim, pô. E Jesus fala: mas eu preciso pegar umas almas para o reino. E Pedro: mas barco vazio, poxa. Rei de sujo, estou cansado, vou dormir. Mas no final Jesus sabia que ele queria. Falou para ele: vamos dar uma pescadinha. Pedro falou: vou falar uma coisa para o senhor, acabei de lavar a rede agora. Estou cansado para caramba. E se eu não peguei nada de noite, não vai ser agora que eu vou pegar. Mas beleza. O senhor está aqui mesmo, não custa nada, o senhor prega para caramba. Gostei de ouvir sua palavra. De repente vou fazer até alguns passeios turísticos. Agora pela fama que o senhor está. Certo? Vamos embora, vamos dar uma pescadinha. Jesus falou: só uma redinha só. Só para a gente pegar um lambarizinho. Joga aí do lado. Pedro jogou num lugar improvável. Só tinha ido para o fundo mais um pouquinho. Né? Estava muito pertinho. E aí quando Pedro começa a puxar a rede, ela está pesada. Pedro deve ter pensado: agarrou de novo. Olha. Já falei que não era para jogar, que esse troço acabou de agarrar aqui agora. Então já vou ter que pular aqui dentro para soltar a rede. De repente ele começa a ver que naquele ambiente pesado,
existe movimento, porque quem pesca é assim, segurou, é só ficar quietinho e ter sensibilidade que o peixe come. Ele falou, tem peixe. Eu imagino Jesus. Vamos puxar. Puxa, maluco. Puxa. E Pedro tenta puxar. Quando ele tenta puxar, não vem. E aí ele começa a gritar os outros amigos que estão no outro barco. Ele diz, rapaziada, dá um pulinho aqui. Pensa, Suviano. Alguém deve ter pensado lá, não pegou nada, ainda deve estar naufragando. Né? Deve estar afundando. Vamos lá, socorrer, Pedro. Chega lá, o que foi, Pedro? O que foi, irmão? O cara não prega só não. Isso pesca barbaridade. Vamos embora. E puxa os dois, conduz a rede até o areia. E quando chega na areia, Pedro foi lá falar com Jesus. Falou, aí, Jesus. Beleza? O senhor precisava do meu barco para pregar. Eu precisava do senhor para pegar os peixes. Beleza? Não sei nem se eu tenho freezer para isso tudo que peguei. Mas vamos embora, vamos tentar negociar isso. Pode ir embora, porque eu já tenho o que eu... É, isso aí, querido. Isso é o crente. Faz uma campanha, recebeu a cura. Senhor, até a próxima doença. Você está rindo de quem? O povo aparece, desaparece na igreja como se Jesus fosse um utilitário. Estou com uma crise no casamento, vamos separar. Aí Jesus entra, separar o quê, mano? Não tem um homem melhor que esse, é isso aí mesmo, dona. Convence você de que ele é ruim, mas é seu. Certo? Às vezes essa é a função Às vezes a função do Espírito é não melhorar seu marido. Não. É tornar a senhora melhor para suportar essa carga que a senhora pegou. Certo? Aí melhorou. Sabe o que a pessoa faz? Vai embora. E a gente continua por aqui, né? Porque a gente não pode ir embora. Estamos igual o Pedro. Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então tem gente que vem aqui, pega a bênção e vai embora. E o Satanás continua onde está. Certo? Aí ataca de novo. Aí vem a pessoa. Pastor, nossa. Numa luta. Fala, Conor McGregor. Isso. MMA, de luta em luta. O que foi? Mas você não estava aqui? Pois é, eu estava, mas aí... Melhorou as coisas. Como melhorou, nós temos que ir embora para viver. E agora estamos sofrendo de novo. E tem gente que é assim. Por isso que tem gente que não pode ficar sem luta. Não pode. Tem gente que a vida não é vida, é um octogonal. Todo dia sobe um desafiante, querendo roubar seu cinturão. É assim que funciona. Pedro falou para Jesus, aí Jesus, valeu, pode ir embora. O senhor pesca pra caramba, nossa. Vamos falar até que é história de pescador. Aí Jesus falou, Pedro, nós temos um impasse. Eu não entrei na sua vida para viver com você um momento. Eu entrei na sua vida para mudar a sua história para sempre. Essa redinha que você está usando, Pedro, agora a partir de hoje é só hobby. Até porque Pedro vai pescar de novo, é só você continuar lendo as escrituras. Mas a partir de hoje, Pedro, você anda comigo e vai ser pescador de homem. Pare para pensar. Seria muito legal se fosse sobre nós, mas não é. Tem dia que nós vamos para casa não querendo voltar para a igreja. Tem gente que a gente ouve, tem dia que a gente ouve histórias de membros da igreja que a gente gostaria de deixar tudo e seguir a minha vida, meu casamento com minha mulher, viajar. Mas não é sobre mim nem sobre ela, é sobre o reino. Tem dia que você está cansado, eu sei disso, mas tem algo maior que você. Você tem que vencer essas decepções da sua vida. E para isso você tem que ir para o lugar certo. Para onde? Para o altar. É para Deus, é Ele. O que você está sofrendo hoje? Está difícil de carregar? Vai lá. E Ele fala, vinde a mim. O que Ele falou? Vai para onde? Isso, vai lá no pastor Cláudio. Vai lá no psicanalista. Vai lá no agiota. Vai lá.
Não, ele disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou fazer um negócio contigo. Você me dá esse fardo pesado seu e eu vou te dar um leve. Beleza, esse leve eu vou embora. Mas fique tranquilo, não vai para longe não, que você vai botar peso nisso. E já está pesado de novo. Aí você volta aqui e troca comigo de novo. E nós vamos ficar nesse relacionamento, porque é assim que funciona. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Eu não sei o que você precisa, mas se tem uma coisa que você precisa, é se conscientizar. É assim que funciona. Não é? Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. O bispo Júlio dispensa comentário, certo? Eu bebi de balde perto dele. Ontem e hoje ele foi lá em Xerém ministrar a igreja. Foi uma noite de bênção. E eu sou grato a Deus pela vida de Jabes, também uma inspiração, pastor Eduardinho. E para mim é um privilégio muito grande poder estar com você. E eu quero fazer uma reflexão com vocês, na verdade. E eu quero começar usando uma fala do profeta Elias. Só eu fiquei sozinho, é o que disse Elias. Eu sinto a dor de não ter ninguém do meu lado. Um homem paralítico há 38 anos, no Evangelho de João, do capítulo 5, diante da pergunta mais importante talvez da vida dele: queres ficar curado? Sabe o que ele respondeu? Ninguém me leva lá. Quando eu chego lá, já chegou outro primeiro que eu estou sozinho. Olhe bem, nós temos a história do filho pródigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e um dos momentos mais desafiadores, ele está disputando comida com os porcos. Seu dinheiro acabou o prestígio, acabou tudo, e ele estava sozinho. Hoje, muitas pessoas se sentem assim. Momentos cruciais onde você gostaria apenas de ter alguém que pelo menos dividisse com você essa dor. Às vezes, a pessoa nem pode fazer nada por você, mas é um companheiro, uma companheira nessa jornada. Está envolto a muita gente. Não significa que estamos verdadeiramente acompanhados. Muitas pessoas que aqui estão, apesar de estar sentado ao lado de pessoas, de durante o culto ter segurou na mão, abraçou, orou, mas quando o culto acaba, você vai sozinho. Minha conversa hoje tem a ver com você não está só. Por mais que aparente, você não está sozinho. Você não está sozinha. Tem alguém que resolveu ficar com você todos os dias. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Até quando você achar que eu não estou, isso é um problema seu e não meu. Eu continuo ali. Talvez a sua dor, a sua dificuldade. Não permita que você note a minha presença. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: você não está sozinho. Não está sozinha. Então nós vamos usar um texto. Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu gosto muito desse texto. Falo muito sobre ele. João 4, verso 1. Amém? Está aí, ó.
Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João, ora ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia, a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses, porque o judeu não se comunica com o samaritano. Fecha o parente e bota uma pontuaçãozinha. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz dá-me de beber, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo desse poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. O que a água que eu lhe der fará um manancial que salte para a vida eterna. Ela gostou da conversa e disse: Senhor, onde pois o Senhor tem dessa água? Me dê um pouco para que eu não precise mais torná-la aqui e apanhá-la. Jesus disse: vai lá e chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido. Ele disse: bem disseste em verdade, não tem marido. Porque você já teve 5 maridos, que tu tens agora não é teu. Ela disse: nossa, eu vejo que o Senhor é profeta, mas nossos pais adoravam nesses montes. Vocês dizem que o local da adoração é Jerusalém. E Jesus: ora, vem que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai anda buscando verdadeiros adoradores. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Sou carioca, mas vim em missão de paz. Pai, continua falando conosco. E fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Usa-me como um canal de bênção nessa noite, para mostrar que ninguém está sozinho. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Vamos dar uma olhada nesse texto, porque me parece que essa é a história de todos nós. A história de todos nós está inserida na história desta mulher. Quem é ela? Ela é uma mulher brava, valente, dinâmica, que está correndo atrás de algo que todo mundo quer: ser feliz. O que ela deseja é alcançar a felicidade, ok? Ser feliz, é só isso. Porém, todas as pessoas costumam ir para onde acreditam que a felicidade está. Quem acha que o dinheiro fará ela feliz, vai tentar enriquecer. Tem gente que diz: não, pastor, eu não acredito que dinheiro faz ninguém feliz, não. Ajuda, mas não faz. Mas o casamento, a hora que eu casar, eu vou ser feliz. Então casa. E veja se a felicidade está no casamento. Não, pastor, casamento não, mas posso falar uma coisa com o senhor? A hora que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Tenha 2 por garantia. E veja se você vai ser feliz. Não, pastor, eu acho que a hora que eu me formar é o meu sonho, a minha pós-graduação, o meu mestrado. Aí eu vou ser, forme-se, segura o canudo e diga: eu tenho a força. As pessoas vão para onde elas acham que a felicidade está. A minha pergunta é só uma: e quando elas chegarem na riqueza e descobrirem que a felicidade não está lá? E quando elas chegarem no casamento, na formação? Esse é que é o problema. Tá certo? Não, tudo isso que eu falei é importante, sim ou não? Mas a felicidade não está nesse lugar. A dona está procurando, tá certo? Está a fim de ser feliz. Então ela acha que a felicidade está no homem. Então ela vai atrás do homem para fazer ela feliz. 1 homem, 2 homens. Parece até coelhinho da Páscoa. Essa dona está lá, tá ela atrás do homem. Eu gosto dela, tem gente que falaria mal. Eu não falo, porque é uma dona persistente.
Pelo menos não desanimou. Já está no 6º. E me parece que ela teve uma percepção, hein? Porque ela pegou 5 solteiros e deu ruim. Ela falou, vai um casado mesmo. Pelo menos vou tentar dividir o produto, porque não é possível. Olha só, eu gosto dela porque é uma mulher que está lutando para alcançar o que deseja, sim ou não? Pode ser do jeito errado, no lugar errado, não é isso que eu estou falando agora. Eu quero falar da persistência da dona. Tá certo? Então ela está lá em Samaria, querendo ser feliz, vivendo a vidinha dela, tá certo? O verso 3 diz que Jesus deixou a Galileia, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Não era. Certo? Não era. Se você observar, esse não era o caminho usado. Por exemplo, se Jesus não estivesse e Pedro estivesse liderando essa comitiva, ele não entraria em Samaria. Porque obrigatoriamente não era obrigado a passar por lá. Mas observe o texto. Era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário para Jesus passar por Samaria. Ele precisava passar por ali. Não porque não havia outro caminho. Não era isso. Era-lhe necessário porque ele tinha algo para fazer em Samaria. Ele já havia preparado 12 discípulos, altamente preparados, para difundir o evangelho, certo? Entre os judeus. Montou uma base evangelística em Cafarnaum, certo? Por onde a maioria das caravanas que percorriam Europa, Ásia e África passariam. Seus homens e ele mesmo, né? Estabeleceu sua base em Cafarnaum. Mas as coisas estão se expandindo. E ele deseja salvar mais pessoas. Então, nesse caminho de Judeia para Galileia, era necessário para ele, Jesus, ir até Samaria. O texto diz no verso 4. Foi numa cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herança que Jacó havia dado para o seu filho José, estava ali a fonte, o poço de Jacó. Então Jesus chega com a sua patotinha, certo? Ninguém sabe direito o que está fazendo por ali, só ele, tá certo? E ele diz para os 12 discípulos, quantos discípulos? Dá um pulinho lá no mercadinho de Sicar, na quitanda, e compra uma comida para nós. Ô gente, presta atenção, não faz sentido mandar 12 homens comprar comida para 13. Homem é lesado, mas nem tanto. Mandar todos os caras, vão. Não, ô João vai ficar aqui. Posso ficar, Jesus? Não pode, João. Vai comprar comida. Tem alguma coisa de estranho, sim ou não? Jesus está querendo ficar sozinho. Para mudar a história de uma mulher que vive sozinha. Tá certo? O negócio está ruim para ela, não é para ele. Tá certo? Então Jesus está lá sentadinho. Os discípulos foram comprar comida. Contrariado, provavelmente, ele está no meio de samaritana e não se davam muito bem. Quando de repente, quem é que vem? A dona. A mulher dos homens. Uma piriguete. Uma dona muito solícita. Lá vem ela com um cântarozinho, uma cordinha, e vai pegar água. Tá certo? Quando de longe ela vê o quê? O que ela vê? Um homem.
Quem sabe ele é solteiro. Quem sabe ele é um bom partido. Tá certo? Ela olha para um homem, sim ou não? Bom, ela teve quantos maridos? 5. E agora ela está dividindo um. Entendeu? Um negócio compartilhado. Sim ou não? Então, ao todo, ela tem quantos homens? Então, Jesus é isso. Ele é o 7º homem a entrar na vida dela. Um homem perfeito. Um homem que não quer seu corpo, quer sua alma. Um homem que não quer lhe causar dor, quer lhe causar alívio, transformação. Devolver a ela credibilidade, nome, certo? Mas quem é que vai resgatar essa dona bagunçada assim? Certo? A Bíblia diz, não que Deus ama a gente bagunçada, nem isso não. Mas ele gosta de mudar umas pessoas. Porque as pessoas normalmente bagunçadinhas, elas têm um alto nível de influência negativa. Você vê, ele, tanta gente para mudar, vai ele lá do outro lado, no território de Decápolis, pegar um cara que andava pelado, atacava os outros e vivia no meio do cemitério. Quem é que não conhecia o maluco pelado? O cara era um influencer com a rede social fortíssima. Conhece o pelado? Conheço o pelado, aquele que ataca, quase me pegou um tempo atrás. Nossa, correu atrás de mim. Conhece o pelado? O pelado, aquele do cemitério. O pelado do cemitério. Quando de repente Jesus entra na vida dele, cadê o pelado? Está vestido. Cadê o maluco? Está são. Cadê o que atacava as pessoas? Está pregando o evangelho da mudança de vida. Você consegue entender? Não, segura uma. Não. Não eu fico achando que... Não, deixa eu desenvolver a ideia. Esquece o pelado. O pelado foi só para ilustrar. Não é? Vamos voltar para a dona. Vem ela de longe. Olhou um homem perto do poço. Mas quando ela chega perto do poço, que decepção. O homem judeu. Não é um bom partido para ela. Não há sintonia. Puxa, vai ficar compartilhando. O outro. Quando ela chega, trazendo o cântaro, meio-dia, aproximadamente, hora sexta. Deixa eu te explicar uma coisinha muito simples. Madrugada, naquele ambiente, bem fresquinha, em alguns momentos até gelada. Buscar água do poço de manhã é a garantia de levar para casa uma água fresquinha, se bem armazenada numa botija de barro. Se você já teve essa experiência, você pode ter uma água fresquinha, conservada quase o dia todo. Então, as mulheres de Samaria faziam da manhã um encontro social, um bate-papo entre as donas, sabe? Vamos lá na fonte, cada uma com o seu cântaro, pega sua água, como é que vai seu marido, seus filhos, sua vida. Mas essa dona, a mulher não quer andar com ela, não. A fama dessa moça não é das melhores. Você gostaria, filho, ter sua filha andando com a dona que já teve 5 homens, agora amante do outro? Você gostaria da sua mulher andando com uma mulher desse tipo, dessa estirpe? Se hoje, com o mundo tão moderno, você não gostaria, imagina aquela época. Ninguém queria ir com a dona. Então a dona não podia ir de manhã. Pastor, claro que podia. Podia ou não podia? Sim ou não? Sim, o poço estava lá para todo mundo. Então por que é que ela não ia pegar água fresca? Por um simples motivo. Porque estava cheio de mulher lá. Mas ela não ia com elas, ia sozinha. Mas ela ia ter que lidar com os olhares de acusação. Eu tenho marido, você não tem. Eu sou uma mulher honesta, você não é, entendeu? Você é uma piriguete, você é uma dona bagunçada, entendeu? Então, para não enxergar isso, é melhor levar água quente.
Mas pelo menos... Porque tem alguém te acusando. Certo? Esse dia eu fui falar com a minha mulher. Falei, querida, você já viu o salário do juiz? Como é alto? Ela disse, tem gente que está julgando até de graça a vida dos outros. Falei, nossa, essa passou de raspão aqui. Olha só, eu acho isso legal. Então ela vai sozinha. Sim ou não? Sozinha mesmo, vou sozinha. Água quente, mas pelo menos não tem ninguém para me perturbar. Também não estou afim de andar com essas santinhas. Porque quando você não pode mudar, está ruim de você mudar, você bota defeito nos outros, que está andando direitinho. Você já notou quando alguém está num lugar que ele é muito confrontado, ao invés de mudar de postura, ele muda de lugar? Porque mudar de lugar é mais fácil do que mudar de postura. Então ela está lá, chegando no poço, olhou e falou assim, aquele ali não dá não. Mas beleza, vou pegar minha água e vou. Ela está pensando. E aquilo ali não está tudo programado. Deixa eu falar uma coisa para você que veio visitar aqui hoje. Você acha que você veio porque você estava afim? Não, você veio porque Jesus resolveu marcar um encontro com você hoje aqui. Ah, mas ele nem me avisou. Nossa, tanta diferença assim. Quem é você na fila do pão para ele te avisar? Ele falou, hoje você vai. E pronto. Eu não é? Sua mulher nem quis vir. Você falou, fica maluca, que eu estou indo. Seu marido não quis, você falou, ó, beijinho no ombro, estou indo. Já te convidaram, você não veio, hoje você veio sem convite. Porque ele resolveu, e ele marcou um encontro com ela, mas não avisou. Quando ela vai pegar a água, olha ele, olha. A senhora me dá um pouco d'água, por favor? Ela olhou. Como o senhor ousa falar comigo, sendo o senhor judeu e eu uma mulher samaritana? Ela está dizendo, o senhor está quebrando um protocolo, porque não conversaria um homem com uma mulher num ambiente desse. O senhor está quebrando outro protocolo, que o senhor é judeu e eu samaritano. E provavelmente ela também está querendo dizer, eu sou uma mulher decente, não é assim não. Com quem que ela está falando? Com o chefe dos crentes. Sabe de tudo, de tudo. Eu imagino ele olhando para ela. Decente. Ô dona, eu sei que a senhora teve 5, já está no 6º, e sou capaz de lhe dizer até os nomes de quem pegou você. E como alguns profetas andam fazendo, estou falando até CPF. Jesus estava com sede, sim ou não? Não. Ele não bebeu água. Mas eu gosto da abordagem dele, da inteligência, da sutileza. Quando ela chega, sabe o que Jesus diz para ela? Eu preciso de água, ou seja, eu preciso de você. Eu estou precisando de você, me ajude aí. Você tem algo que eu não tenho. O que ela tinha que Jesus não tinha? O que ela tinha? Não, ela tinha a corda e o... Jesus tinha isso? Ela falou, o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. Ela olhou. Ela tinha a corda e o cântaro. Jesus deu a ela a sensação de que ele precisava dela. E todas as vezes que uma abordagem é feita, dando ao outro uma supremacia, mandando para o outro uma mensagem de que você precisa dele, normalmente isso desarma a pessoa. Só que essa dona, ela não está legal. Entendeu? Então ela responde dura. Como o senhor ousa falar comigo? Jesus olhou.
falou, dona, vamos fazer o seguinte. Se tu soubesse quem sou eu. Agora, a humildade, ele falou, fique aqui, humildade, fique aqui. Eu vou dar uma lição nessa dona, é agora, quer ver? Se tu soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você, sua sedenta, que tem corda, e tem cântaro, e tem água, mas não tem paz, não tem felicidade, não tem tranquilidade. E eu posso te dar tudo isso que você anda procurando nos homens, no dinheiro, na droga, na prostituição. Não se viu com isso. É isso aí, mano. Pensei que era Jack Chan. Valeu. Você conversa com pessoas que eu não consigo conversar. Parabéns por seu ministério. Que o Senhor te abençoe. Amém. Que abençoe aqueles que estão te ouvindo. Amém. Parabéns. Muito obrigado. Me perdoa pela brincadeira, mas eu perco o amigo, mas não perco a piada. Olha para mim aqui. Isso é sensacional. Quando Jesus falou isso, olha o que ela falou. O poço é fundo. O senhor não... Olha para mim, não olha para ela não, viu? Que agora vocês estão interessados lá, né? O poço é fundo, o senhor não tem com que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como toda a sua família e todo o seu gado. Note que Jesus está falando de uma coisa que ela não está entendendo. Lourinha. É brincadeira. Jesus está falando e ela não consegue entender. Ela tá pensando, cadê a água do moço? Quem tem o cântaro sou eu, quem tem a corda sou. O senhor não tem com que... Ele está tentando explicar para ela, eu não preciso tirar a água, eu sou. Mas ela não está entendendo. Porque para ela a felicidade está no homem. Aí Jesus fala, dona, vamos tentar de novo. Aquele que beber desta água, pocinho, H2O, ele terá sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Porque a água que eu lhe der se fará uma fonte dentro. Então, todas as vezes que você tiver sede, você aciona a fonte que está dentro de você e ela vai te dar paz, vai te dar tranquilidade. Ela vai mostrar a você que você não está sozinha. Tu pensa? Olha o que ela falou, a dona. Onde, pois, o senhor tem dessa água? Me dê um pouco dela para nunca mais eu voltar nesse poço. Ela não gosta do poço, não. Falou que não quer voltar mais no poço. Está chateadinha com o poço. Por quê? Porque todo dia ela tem que buscar água, sim ou não? Ela vai sozinha ou acompanhada? E ela vai sozinha porque ninguém quer andar com? E quem é que mostra para ela que isso está acontecendo? O poço. Então, todo dia ela vai no poço, não tem ninguém. Só ela. Então, ela não gostou da mensagem do poço. Então, ela fala, eu não gosto desse lugar aqui não. Esse lugar me lembra que eu ando sozinha. Sabe? Que ninguém quer andar comigo. Eu não gosto de poço, não. Aí Jesus tenta explicar a ela que o problema não é o poço, é ela. Ô gente, deixa eu falar uma coisa para você. Para de tentar arrumar culpado para aquilo que está acontecendo com você.
Assuma a responsabilidade e muda a sua vida. Tem gente que o diabo não precisa fazer nada contra ele, não. Ele sozinho dá conta. Eu conheço gente que o diabo nem andaria com a pessoa. Se o Satanás falar, vai lá perturbar fulano, o demônio vai falar, vou não. Manda outro aí, porque eu tenho reputação. Peraí, poxa. E cuidado que você pode estar rindo de você. Olha só. Quando Jesus viu que ela não está entendendo nada, ela estava entendendo? Não. Jesus falou, vai lá e chama o seu marido e volta aqui. Pensa quando ela escutou isso. Vai lá, chama o seu marido e volta e vem. Ela olhou para Jesus. Bom, vamos voltar para a pauta da água. Eu não estava entendendo, mas estava mais fácil. Não sabendo com quem. Ela sabia quem era Jesus? Jesus sabia quem era ela? Ela sabia quem era Jesus? Mas Jesus sabia quem era ela. Pois é, não interessa se você sabe algo a respeito dele, se você entende algo sobre religião, se você entende algo sobre... Deixa eu falar uma coisa para você, você não sabe nada a respeito dele, ou quase nada, e ele sabe tudo a seu respeito. Sabe de onde você veio, para onde você está voltando, sabe se você é casada, sabe se o seu marido é ruim, sabe se a senhora que é ruim e bota a culpa no seu marido. Tem uns homens que olhou para a mulher quando eu falei. Olha Deus falando, é ou não é? Olha só, ele sabe tudo. Quando ele falou, chama seu marido, ela falou, ó, eu não tenho marido não, moço. Eu não tenho marido, ó. Aí ele olhou, ó, verdade. A senhora não tem marido. Ela deve ter pensado, verdade. O que é? Estou bagunçada? Ele falou, porque você já teve 5. Quando ele falou isso, que ela falou, 5 tá bom. Mas ele falou, e a senhora está com 6º, que não é da senhora. Aí ela falou, fofoca, é. Minha vida está indo longe, rompendo as barreiras de Samaria, certo? Quando ele disse que ela teve 5 e estava no 6º, ela não consegue mais segurar. Ela disse, vejo que o senhor é profeta. Note que a história passou pelo desconhecido, entrou na água, foi para o marido e já está na profecia. O negócio está indo para o mundo espiritual. Vejo que o senhor é profeta. Nossos pais nos ensinaram que os montes de Samaria é o local de adoração. Vocês, os judeus, dizem que é Jerusalém. Aí Jesus falou, ó, é fera. Ô dona, esquenta a cabeça com isso não. Ora vem que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o... Porque o adorador não tem lugar para adorar. Onde ele chega se torna um lugar de adoração. É na igreja, lá em casa, é no monte, é na vigília, é no culto da manhã, na escola dominical. Não interessa, meu irmão. Onde um adorador chega, vira o lugar de adorar. Isso, a casa caiu. O Senhor chegou. Onde você chega, você muda o ambiente. Você precisa decidir se você é um termômetro ou um termostato. O termômetro mede a temperatura do ambiente. O termostato diz a que temperatura o ambiente fica. Tempo atrás fui tomar um café, moro lá numa grande metrópole do Rio de Janeiro, chamada Xelém. Entendeu? Estava assim, num empreendimento grande, tomando tomava um cafezinho lá, aquele copo de geleia, aquele sofisticado.
E quando eu passei, eu sou nascido e criado lá, eu passei perto de uns 6 ou 7 caras que estavam conversando. Era uma segunda-feira, final de semana deve ter sido legal, e eu estou escutando um falar com o outro. Rapaz, bebi pra caramba, peguei fulana e saí com ciclana. E tem uns caras que vão pro inferno por causa de uma mulher feia, irmão. E os caras me dizem que é mulherengo. O cara falou comigo, pastor, não consigo andar com Jesus, porque eu não sei ficar sem mulher. E eu pensei, ele pega fulana, é ciclano que eu sei. Eu falei, esse cara não é mulherengo, esse cara é o Ben 10. Bate no mini-trix, sai um monstro, sai um monstro, sai um monstro, sai um... E eles estão contando história, que peguei fulano, que saí, que fiz. Eu falei, quer ver que eu vou acabar com isso? É agora! Passei por eles, olhei, escutei, porque a gente se converte, mas não fica surdo. Escutei o assunto, fui lá, peguei meu pãozinho na chapa, o copo de café e voltei e entrei no meio deles. Falei, e aí, gente, estão falando de quê? Aí um olhou e falou assim, deixa pra lá, pastor, como é que está a igreja? Porque onde você chega, acabou, não interessa. Você tá entendendo? Quando você voltar para casa, você não volta sozinho, o Senhor vai contigo, o Espírito Santo do Senhor, você está entendendo? Libertação, transformação, cura, o sensacional vai te acompanhar. Posso ouvir um amém? Diga assim, eu não vou para casa sozinho. Isso. Olha que coisa legal. Aí, Jesus começa a mandar a bala na dona. Dona, o negócio é o seguinte, meu pai está procurando verdadeiro adorador, que adora espírito e verdade. Pá, e a dona está só. Beleza. E os discípulos estão fazendo o que mesmo? Comprando o quê? Comidinha. Quando Jesus está terminando o processo de evangelização, a imersão com a dona, quem é que vem com a sacolinha? Os discípulos lá de Samaria. Eu imagino Jesus olhando os discípulos, que foi lá em Samaria. Quando a mulher viu, ela deixa o cântaro e sai correndo sem o cântaro. O que indica que ela vai voltar. E Jesus tinha corda e cântaro? Então ela deixou. Se precisar, a comida chegou. Certo? Deixa o cântaro, ele pega a água. E eu estou dando um pulinho lá em Samaria, lá em Sicar. Aí vai ela, pensa ela, você está lá. Ó. Chega ela. Aí, rapaziada, chega aí. Eu bem achei um homem. Mais um, dono. Olha, eu estava lá no poço. Eu achei um homem. Ah, e a novidade? A novidade é que ele me disse tudo quanto tenho feito. Alguém deve ter pensado, finalmente, alguém teve a coragem de falar com a senhora. Ela falou, não, você não está entendendo. Ele é o Messias, o Cristo. Dona, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Olha só, o Messias, o Salvador, não ia aparecer para a senhora. Aí já é muita pretensão. O Messias vai caçar uma irmã do círculo de oração para aparecer, não uma piriguete igual a senhora, assim. Se enxerga. Certo? Se as mulheres não estão querendo andar com a senhora, está faltando um homem para pegar. E ela deve ter falado, e vou logo avisando, meu filho. Falou tudo a meu respeito, mudou minha vida. E quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais, que estou sob nova administração. Agora, o eterno. O que eu procurava nos homens, achei nele. Eu não preciso de ninguém para me fazer feliz. Eu sou feliz nele, eu sou plena. E vou logo avisando para vocês. Vocês também estão precisando dele. Do Messias. Então vão lá no poço.
Vai ela, pensa. Comigo, a minha cabeça fica pensando. Ela andando assim, bora, gente, bora. E os homens tudo atrás, vambora, tá maluco? Bora. Esse tal de Messias, vamos ver esse tal de Messias aí que conversa com essa piriguete. Vamos. Aí quando eles estão quase chegando, os discípulos estão bem fazendo piquenique, comendo e Jesus sentado. Quando ele olha, quem vem? A missionária. Missionária, ex-piriguete, missionária. Passado ruim, mas futuro extraordinário. Não foi isso que você falou? Certo? Vem ela. Eu imagino Jesus olhando por discípulo. Vocês foram lá, compraram comigo. E nem falou de mim para ninguém. Olha ali, ó. Minha missionária. Lá vem ela, com os homens tudo atrás, ó. Gosta disso? Os homens estão atrás dela, sim ou não? Ela andava atrás de homem? Sim ou não? Agora os homens que estão atrás dela. Ela andava atrás de homem procurando a felicidade. Encontrou e agora estão levando os homens para ela. Para a felicidade em Cristo. Quando chegou, eu imagino Jesus olhando. Bom, querida, o cântaro está aí. Boa colheita, hein? E ela falou assim, aquele lá, o chefe dos crentes. Aquele lá não é o que está comendo não, esse comilão. É aquele lá, ó. Os homens chegaram lá e foram conversar com Jesus. O texto não diz o que Jesus conversou com ele. Mas o texto diz que o assunto foi tão interessante que os caras falaram, Jesus, dá para o senhor explicar melhor? Ele falou, tá bom, vou ficar com vocês aqui 2 dias e vamos mandar bala. 2 dias se passaram. Quantos dias se passaram? Isso aí. Aí os homens agora vão na mulher. Falou, dona, o negócio é o seguinte. No começo, nós fomos nele por causa da palavra da senhora. Mas agora nós não precisamos mais do seu testemunho. Nós temos o nosso. Verdadeiramente esse moço aí é o... Isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse essa mulher, qual seria um dos lugares que mais conversaria com você? Que você mais gostaria de estar? Que mexeria num passado que outrora foi tão ruim, degradante, decepcionante, mas que agora você podia olhar para o passado e ver um lugar, pelo menos um lugar, onde sua vida mudou. Que lugar seria esse? Me ajude aí. Que lugar seria esse? Que ela odiava de estar presente, mas foi nesse lugar que ela encontrou o seu Salvador. Que lugar seria esse? Que lugar seria esse? Você acha que agora ela tinha prazer de ir ao poço? Sim ou não? O poço mudou? Jesus mudou? Quem foi que mudou? Ela. Ela mudou. Aquelas mulheres continuam indo ao poço buscar água todos os dias? Sim ou não? Ela precisa da companhia delas para se sentir plena? Agora diga para mim, você acha que depois de ter tido sua vida transformada, depois de levar a transformação aos homens, olha só, cujo qual o comportamento dela fez muito mal, e agora ela levou palavras de salvação, levando Cristo para mudar esses homens, homens que poderiam voltar para casa agora fiéis, educados, com Cristo no coração.
Você acha que alguma dessas mulheres gostaria de inseri-la nas manhãs para buscar água? Você acha que as mulheres gostariam de, quando chegar no poço, perguntar a ela onde ele estava? Como é que foi o encontro? O que ele te disse? Sim ou não? Pois é. Ele mudou a mulher e não o ambiente. O ambiente mudou porque a mulher mudou. Entender que onde você vai, Eu sou pastor de uma igreja em Xerém. Alguns anos atrás eu recebi um convite para ir num quadro do Raul Gil, chamado Roda de Fogo, onde eu seria entrevistado por 3 ou 4 mulheres. Coloquei a igreja que eu pastoreio em oração e fui. Eu fui aparentemente sozinho, sim ou não? Mas o Senhor estava comigo. Às vezes, as pessoas falam assim: pastor Cláudio, o senhor anda pouco com sua esposa? E eu digo para essas pessoas: a minha agenda é muito dinâmica, então é muito difícil minha mulher me acompanhar. Agora até que tem diminuído. Hoje é quinta. Na segunda-feira ela conseguiu ir comigo a uma agenda. E na quarta, ontem, estava comigo na igreja. Mas aí eu disse para a pessoa: eu nunca viajei sozinho. A minha mulher sempre foi comigo. Eu não aceito ficar hospedado e dormir num lugar onde não tem uma cama de casal, mesmo indo sozinho. Toda noite, antes de dormir, eu olho para o lado, onde aparentemente não tem ninguém, e dou uma boa noite para minha mulher, para dizer para mim mesmo e para qualquer investida do mal: esse lugar não está vago. Eu não estou sozinho. Tem princípios, tem valores que eu carrego. Eu não sei o que seu comportamento fez. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que provavelmente você procura o que todo mundo emocionalmente saudável busca: felicidade. E se você quer ser feliz hoje, esse é o poço de Jacó. Hoje, eu sou a samaritana. Certo? Eu sou aquela que vim falar para Samaria. Ele mudou a minha vida. E Ele pode mudar a sua. Fique de pé. Feche seus olhos. Alguém no teclado, por favor? Feche seus olhos. Essa é uma igreja séria. Ninguém quer te constranger. Mas esse culto está acabando. E corre o risco de você voltar sozinho. Essa é uma decisão sua. O bispo Júlio não pode ir com você. Eu não posso ir com você. Mas tem alguém que pode ir com você. Te devolver a dignidade, o respeito, a admiração e mostrar o que acontece com quem decide andar
com o Messias. Feche seus olhos. Se nessa noite você sente que realmente foi um encontro marcado entre você e o Senhor, decepções, solidão, situações adversas fazem parte de sua vida e você está cansado. Você é valente como ela, continua lutando, mas hoje ele veio para te dar alívio. Se nessa noite você quer voltar para Jesus, se nessa noite você quer recebê-lo pela primeira vez, levante a sua mão onde você está e eu quero orar por você. Todos que desejam fazer isso bem alto, levante a sua mão bem alto. Quer hoje voltar para Jesus? Quer hoje recebê-lo pela primeira vez? Levante a sua mão e eu vou te pedir um favor.